Elon Musk descobriu que existe algum objeto enorme lá no espaço que está tentando se comunicar com a Terra nesse exato momento. Você acredita? Bom, agora já não é mais nem questão de acreditar ou não, é um fato. Foi confirmado que existe algum objeto desconhecido no espaço que está tentando estabelecer algum tipo de conexão com a Terra. Esse objeto foi detectado pelo Observatório de Raio-X Chandra e tem desperto a curiosidade de muita gente nos últimos tempos. Nesse vídeo, você vai descobrir mais sobre esse objeto. O que será que ele é? Isso é um presságio de algo maior que pode estar prestes a acontecer? Assiste até o final do vídeo e descubra tudo isso. E ainda o que o Elon Musk pensa sobre como isso pode afetar drasticamente as nossas vidas e tudo que conhecemos sobre o espaço. Que objeto é esse? A Glenn-X J1-62759.5 é uma fonte de rádio astronômica, encontrada em 2020, mas que já tinha anotações e dados arquivados desde o ano de 2018. Essa fonte esteve ativa por cerca de 1 minuto, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, a cada 16, 18 minutos durante 3 meses. Ela foi detectada pelo Observatório de Raio-X Chandra, um telescópio espacial lançado pela NASA em 1999, que tinha como objetivo justamente identificar raio-x de alta energia, além de investigar sua origem, sua evolução e a sua estrutura. Porém, algo que surpreendeu todos os cientistas, é que esse telescópio ficou durante décadas estudando uma parte muito específica do céu, justamente a parte em que essa fonte de rádio foi encontrada. Ou seja, ela deveria ter identificado ela bem antes de 2018, concorda? Mas antes de eu te mostrar uma possível explicação para isso não ter acontecido antes, vamos descobrir o que é esse objeto. Bom, uma fonte de rádio astronômica é um objeto celeste que emite radiação eletromagnética na faixa de frequência de rádio do espectro eletromagnético. Traduzindo, é um objeto que emite pequenas ondas que nós chamamos de frequência e que estão dentro de um padrão específico que nós chamamos de espectro eletromagnético. Para entender melhor, imagine o código Morse. Ele é composto por pequenos traços e pontinhos. Cada traço e cada pontinho é uma frequência. E esses traços e pontinhos, como um todo, são um padrão. Um objeto que emita traços e bolinhas semelhantes ao código Morse estaria dentro de frequência dele, entendeu? Essas frequências emitidas por esse objeto celestial geralmente são usadas para fins de comunicação sem fio, como o rádio e até a televisão. Por isso que dizemos que esse objeto está tentando algum tipo de comunicação com a Terra, porque as frequências emitidas por ele, se identificadas corretamente, pode ser, de certa forma, traduzidas em uma mensagem. Claro, não estamos dizendo que as frequências são necessariamente uma mensagem específica, mas quem sabe? A descoberta. Retomando o ponto que mencionamos anteriormente a respeito do motivo pelo qual esse objeto não havia sido identificado antes, a hipótese mais aceita é uma das primeiras a serem propostas na época e que se trataria de um objeto móvel, assim como quase tudo que compõe o universo. Dessa forma, esse objeto específico teria aparecido naquela região do céu por 3 meses em 2018 e depois se deslocou novamente. Embora já tenham se passado 5 anos desde a descoberta desse objeto, ainda não se tem total certeza sobre a sua natureza, função e localização atual. As únicas informações disponíveis continuam sendo aquelas divulgadas pela NASA. Na época da revelação dessa descoberta, o objeto emite uma quantidade de luz que é extremamente elevada, tão alta que diversos cientistas consideram estranho só termos encontrado tal objeto agora. E além disso, por acaso, são muitas coincidências sucessivas, não concorda? Após uma descoberta tão surpreendente quanto essa, uma das pessoas que esperávamos ouvir um pronunciamento era, obviamente, Elon Musk. No entanto, não havia muito a ser dito. Como ele não estava envolvido na investigação ou estudo do caso, também não possuía muitas informações. O máximo que ele conseguiu fazer foi dar a sua opinião como especialista no espaço, descrevendo a descoberta como um estranho objeto no espaço. Talvez você também esteja se questionando por que é tão difícil, mesmo na atualidade, com toda a tecnologia e instrumentos disponíveis, que os cientistas estudam e descubram rapidamente a natureza desses objetos, assim como outros encontrados esporadicamente no universo. O fato é que, frequentemente, como já mencionado, esses objetos se movem e, devido à distância entre eles e nós, é praticamente impossível determinar com precisão para onde se deslocam. Não é como se pudéssemos ir até
até lá e trazê-los de volta para continuar estudando. Além disso, no caso da Glen X, os objetos emitem rajadas de rádio tão rápidas que aparecem uma vez sem se repetir por décadas ou séculos. Portanto, se o objeto Glen X decidir nunca mais aparecer para a Terra, continuaremos sem saber o que ele era. Dessa forma, estudar esses objetos e descobrir sua origem é uma tarefa extremamente difícil, se não impossível. Às vezes, esses fenômenos podem ocorrer mais de uma vez, mas nunca com intervalos definidos. Ou seja, surgem de surpresa, pegando astrônomos e cientistas totalmente despreparados. Até que todos os preparativos necessários estejam prontos para iniciar os estudos, o objeto já desapareceu novamente. A natureza móvel desse objeto e a sua capacidade de emitir rajadas de rádio de alta energia tornam-no intrigante e desafiador para os cientistas que buscam entender a sua origem e o seu propósito. A distância astronômica e a imprevisibilidade dos eventos dificultam a coleta de dados e a realização de pesquisas mais aprofundadas. Além disso, é importante considerar que o espaço é vasto e a quantidade de objetos e fenômenos ainda desconhecidos é imensa. Com os recursos e tecnologias disponíveis atualmente, os cientistas e astrônomos tentam priorizar estudos de objetos e eventos que possam ter um impacto direto no nosso entendimento do universo e na vida na Terra. O fato de que o objeto em questão emite uma quantidade de luz tão intensa que desperta a atenção dos cientistas também levanta questões sobre como ele passou despercebido por tanto tempo. Será que a detecção tardia foi realmente uma coincidência ou existem outros fatores em jogo que ainda não compreendemos completamente? Essa é uma pergunta que ainda carece de resposta, alimentando ainda mais o interesse e a curiosidade em torno do objeto. No campo da astrofísica e da astronomia, o avanço tecnológico é fundamental para a exploração e estudos de objetos e fenômenos no espaço. Novos instrumentos e técnicas são desenvolvidos constantemente, permitindo que cientistas alcancem descobertas e compreensões cada vez mais precisas. Ainda assim, é inegável que existem limitações inerentes à observação e à pesquisa espacial. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos cientistas é a capacidade de acompanhar e prever o movimento de objetos no espaço. Como eles estão em constante deslocamento e a distância é enorme, é extremamente complexo monitorar e prever trajetórias com precisão. Além disso, o tempo necessário para coletar dados e analisá-los também é um desafio, pois os fenômenos espaciais podem ocorrer em escalas de tempo muito diferentes das que estamos acostumados aqui na Terra. No caso específico do objeto Glen X, seu caráter efêmero e a rapidez com que as rajadas de rádio são emitidas tornam quase impossível capturar e analisar esses eventos em tempo real. No entanto, a comunidade científica se empenha em continuar investigando e buscando novas formas de estudar e compreender objetos como este. É importante ressaltar que a descoberta de objetos misteriosos no espaço não é algo incomum. À medida que exploramos o cosmos, nos deparamos com fenômenos e objetos que desafiam nosso conhecimento atual e nos obrigam a repensar nossa compreensão do universo. Isso faz parte do processo de avanço científico e tecnológico, e é justamente esse tipo de descoberta que nos impulsiona a buscar cada vez mais conhecimento e aprimorar nossas ferramentas e técnicas de pesquisa. A descoberta do objeto Glen X e os desafios que ele apresenta para os cientistas evidenciam a complexidade do estudo do universo e a importância de continuarmos investindo em pesquisas e desenvolvimento tecnológico no campo da astrofísica. Somente assim poderemos aprimorar nossa compreensão do espaço e, quem sabe, desvendar os mistérios que o objeto como o Glen X ainda guarda. A exploração do espaço é uma jornada contínua e repleta de desafios, mas justamente é por essa busca por conhecimento e a superação de obstáculos que nos permite expandir nossos horizontes e compreender melhor o cosmos e o nosso lugar nele. É válido lembrar que a colaboração entre cientistas, instituições, agências espaciais ao redor do mundo também é fundamental para o progresso no estudo do espaço. A troca de informações, ideias e tecnologias permite que diferentes equipes de pesquisas trabalhem em conjunto para solucionar problemas complexos e atingir descobertas cada vez mais impactantes. Além disso, a divulgação de informações e o interesse público em descobertas espaciais, como o caso do objeto Glen X, também são essenciais para que a sociedade compreenda a importância da ciência e do investimento em pesquisas.
Afinal, o avanço do conhecimento não só nos ajuda a desvendar os mistérios do universo, mas também contribui para o desenvolvimento de soluções e tecnologias que podem melhorar a nossa qualidade de vida e sustentabilidade aqui na Terra. Dessa forma, embora o projeto Glen X ainda seja um enigma para os cientistas e represente uma série de desafios para a astrofísica, ele também simboliza o espírito de exploração e busca por conhecimento que nos impulsiona a continuar avançando no estudo do espaço. À medida que aprimoramos nossas habilidades e tecnologias, podemos esperar que mais descobertas surpreendentes e misteriosas como essas venham à tona, enriquecendo ainda mais o nosso entendimento do universo e nos levando a novas fronteiras do conhecimento. Antes de explicar por que esse objeto é diferente de tudo que já vimos, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que manterão você atualizado sobre tudo que está acontecendo no espaço. Diferente de tudo. Por mais que existam alguns outros corpos celestes que também façam o mesmo que o Glen X, apareçam e desapareçam, assim como supernovas e estrelas de nêutrons, esse novo objeto é algo totalmente novo. Isso porque as propriedades e os comportamentos desses diferentes objetos astronômicos são um tanto quanto diferentes um do outro. A supernova é uma explosão estelar altamente energética que ocorre no final da vida de uma estrela massiva. Durante uma supernova, a estrela libera uma quantidade muito grande de energia e material para o espaço, criando uma emissão de luz tão forte que pode ser observada de distâncias inimagináveis. A explosão de uma supernova geralmente é um evento único e muito dramático. Por outro lado, as estrelas de nêutrons são remanescentes compactas e altamente densas de estrelas massivas, que colapsaram sob a sua própria gravidade após uma supernova. As estrelas de nêutrons são compostas principalmente de nêutrons e têm um tamanho relativamente pequeno, embora sua massa seja bem alta. As estrelas de nêutrons podem também emitir radiação de várias formas, incluindo emissões de rádio, raio-x e raios gama, dependendo de alguns fatores, como a interação com o ambiente que a circunda. No caso do objeto desconhecido que ganhou o nome de Glen X, não é possível dizer com 100% de certeza o motivo dela não poder se assemelhar com uma supernova ou com as estrelas de nêutrons, mas pode-se especular que seja por causa das propriedades intrínsecas dessa fonte, como a sua origem astrofísica, que é diferente da supernova, por exemplo, sua distância, sua natureza transiente e alguns outros fatores. A fim de compreendermos de maneira mais aprofundada as propriedades e o comportamento desse objeto, é imprescindível examinar meticulosamente pesquisas científicas que tenham sido conduzidas a respeito do mesmo, com ênfase em análise de dados observacionais e modelos teóricos. Ademais, faz-se necessário monitorá-lo durante o período considerável a fim de compreender sua dinâmica e empregar os instrumentos adequados para realizar experimentos pertinentes. Como a astronomia e a ciência são duas áreas que estão constantemente em evolução, ainda temos a esperança de conseguir um dia sanar todas as nossas dúvidas acerca deste tão desconhecido objeto. Já que essa não é a única mensagem que estamos recebendo do espaço, a Voyager 1 está recebendo uma mensagem assustadora nos limites da nossa galáxia. Para entender melhor esse caso, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu te vejo lá.